Oi, pessoal. Acho que já está gravando, né? Primeiro eu devo uma explicação para vocês. Essa semana, até basicamente ontem, a internet esteve muito difícil aqui. Eu estou, nesse momento, eu tenho ficado em Belo Horizonte e choveu a semana inteira na região onde eu moro. Chegou a chover muito forte e, e isso dificultou, quer dizer, impossibilitou a nossa aula na terça. Eu estou falando aqui ao mesmo tempo para os alunos da psicologia e para os alunos da engenharia que fazem o mesmo curso com uma elasticidade um pouco diferente. Mas mais do que isso, quer dizer, nós estamos chegando ao final do ano e com um calendário da pós-graduação um pouco apertado, bancas de qualificação, defesas. Na próxima terça agora, dia 16, 17, 18, a gente vai estar na banca de seleção de entrevistas do programa de mestrado ao qual eu pertenço, então, e estou presidindo a banca, então eu peço a vocês compreensão com relação a isso, mas de qualquer forma estou gravando, tentando gravar as aulas para manter com vocês um contato, um contato que compense essa perda de tempo, né? Eu tinha pedido a vocês que lessem o segundo capítulo do livro e mandassem os comentários de vocês. Então eu vou falar um pouco disso, falar de como que eu entendo as questões que estão colocadas, em que essa percepção sociológica nos ajuda a pensar o mundo à nossa volta, nossas reações, nossa forma de lidar. E nós vamos ver que algumas questões que estão colocadas aqui são bastante atuais, né? Que é o que ele chama de o processo de nós dentro do outro. Ou seja, aquilo que tem a ver com dois conceitos muito comentados e muito presentes na nossa experiência social, que é a identidade e pertencimento, né? Categorias que nos fazem estar, de fato, em relação ao mundo social. Eu quero começar por uma afirmação dos autores, que é: nossa capacidade de fazer diferenciações e divisões no mundo inclui a distinção entre nós e eles. A primeira categoria refere-se a algum grupo a que sentimos pertencer e que entendemos. A outra, ao contrário, há grupos a que não temos acesso nem queremos integrar. Nossa visão a esse respeito é vaga, fragmentada, e se deve a uma compreensão empobrecida, até assustadora. Mais que isso, podemos nos assegurar de nossas crenças graças à suspeita de que eles sentem em relação a nós reservas e ansiedades equivalentes. Ou seja, o primeiro grupo, o grupo formado por nós, é aquele grupo mais ou menos vago com o qual nós nos identificamos, ainda que ele não seja formado e nem tenhamos dele uma convivência pessoal, né? É fácil pensar na nossa experiência quantos desses grupos nós declaramos o nosso pertencimento e a nossa fidelidade, sem que, no entanto, sequer conheçamos as pessoas que fazem parte dele, né? O coletivo ele é anterior à nossa própria experiência personalizada, ou seja, obviamente existe aquele grupo de amigos próximos, a família, aquelas pessoas que você são grupos de referência imediato aos quais você pertence,
e com as quais você trava um conhecimento pessoal. Mas a maioria dos grupos que definem o nós mineiros, nós paulistas, nós cearenses, nós brasileiros, nós brancos, nós homens, nós atleticanos, nós flamenguistas, nós de esquerda, nós comunistas, nós liberais, percebem? Esses grupos todos, eles pré-existem, existem como tal no mundo, e nossa adesão independe de efetivos relacionamentos pessoais, ou seja, nesse sentido eles têm muito essas identidades coletivas antes de existirem redes sociais, tem uma dinâmica, na verdade, semelhante, porque são redes sociais inclusivas nas quais nós nos incluímos. Eu não digo redes sociais no sentido cibernético, né? Mas são redes sociais que têm existência real no mundo, que quando você vai num campo de futebol com a torcida do seu time e vê que pode ter lá 60, 70, 80 mil pessoas gritando em uníssono, torcendo em uníssono e usando as mesmas roupas, as mesmas bandeiras, os mesmos símbolos, você não conhece aquelas pessoas, mas você está perfeitamente integrado no sentimento de comunhão e de pertencimento àquele coletivo, né, sem que você conheça. Um fenômeno que muitas vezes acontece, que hoje se tem discutido e acontece nas redes sociais. Não é verdade? Muita gente, inclusive, tem... É um fenômeno que tem sido já abordado, tem quase substituído uma rede real e efetiva de relacionamentos próximos pelas redes sociais. Mas, veja, esse nós, essas identidades coletivas às quais nós participamos, são de uma natureza semelhante nesse sentido. Elas são simbólicas, elas são projetivas, elas, em grande medida, nos antecedem. Ser brasileiro é uma identidade que existe antes de cada um de nós nascer, e nós nos descobrimos como parte dela no nosso processo de socialização e de experiência de socialização. E aderimos a ela de uma maneira um pouco automática e pré-reflexiva, né? Passamos a defendê-la, passamos a dedicar a ela a nossa fidelidade, a ponto de grupos, por exemplo, que se pensam extremados no seu sentimento patriótico, etc., normalmente em grupos de direita, etc., sem sequer serem capazes de definir o que é pátria ou definirem o que é Brasil, etc., muitas vezes tendo uma noção extremamente limitada do Brasil, uma noção eivada de preconceitos de regionais, preconceitos de classe, preconceitos de cor. No entanto, é capaz de bater no peito de uma maneira até assustadora e se dizer membro, defensor e guerreiro desse nós, que seria brasileiros, né? Mas veja, mesmo esse grupo se define pela exclusão de outro, né? Ou seja, quando os autores falam podemos nos assegurar de nossas crenças graças à suspeita de que eles sentem em relação a nós reservas e ansiedades equivalentes, ou seja, que eles nos estranham. Percebam como muitos desses supostos patriotas, autodeclarados patriotas de direitas, se sentem fortalecidos por dizer que eles são patriotas, porque os outros, os estranhos, são na verdade comunistas. E comunistas, na cabeça deles, seria um grupo de referência que se oporia a patriotas, ou seja, verdadeiros brasileiros não podem ser comunistas, né?
Ou seja, e aqui isso um aspecto importante, não existe o nós, é sempre uma referência construída na oposição, né? O nós se contrapõe a um outros. Sem outros ele não existe. Não há sentido, né? Numa situação possível de um grupo humano, um coletivo humano que jamais tenha tido contato com outro coletivo humano, a própria existência de um pronome que os definisse como coletivo, como um coletivo, como uma entidade, seria pouco provável, né? Não tem sentido ter nós sem os outros, né? Ou seja, isso, a identidade é sempre um sistema de contraposição. Eu sou, nós somos, porque somos diferentes dos outros, né? Ser brasileiro é não ser paraguaio, é não ser argentino. E o curioso, falando da Argentina, veja que muitas vezes a identidade, essas identidades coletivas, elege, se pudermos dizer assim, embora não seja um processo, é um processo histórico, é um processo, enfim, exatamente o outro que é significativo, aquele que pode servir de contraste imediato, contraste didático, contraste que nos ajuda, sobretudo, a entendermos quem nós somos. Ou seja, no Brasil, tradicionalmente, há uma contraposição com os argentinos, né? Uma vez eu perguntei para um amigo mexicano, e no México, quem são? Ele falou, bom, pela proximidade dos Estados Unidos. Eu falei, mas é com eles que vocês se contrapõem? Ele falou, não, são os argentinos também, né? Porque falam a mesma língua, né, no caso deles, enfim, são pares, né, que se constituem exatamente porque são significativos dentro de um mesmo universo de significação, do mesmo contexto. Se eu falar de time, vocês vão entender. Quer dizer, o oposto do atleticano não é o Esporte Clube de Recife, né? O oposto do atleticano é o cruzeirense. O oposto do Atlético é o Cruzeiro. O oposto do Flamengo é o Vasco, né? Obviamente você tem, você pode ter também outros pares de oposição, né? Flamengo e Fluminense, Botafogo e Vasco e tal, mas veja, eles têm que ter o outro. Na verdade, ele é significativo porque ele é parte constitutiva do meu mundo. Porque eu preciso dele para me definir, né? Isso é fundamental para entender, por exemplo, o conceito de pátria, o conceito de Estado, de pertencimento a uma pátria. Quer dizer, historicamente, os Estados nacionais que foram se constituindo na era moderna e contemporânea, muitos deles a partir dos processos de independência no século XIX, como o Brasil e os países da América Hispânica, muitos deles se constituindo já na segunda metade do século XX, como Angola, Moçambique e vários países, Argélia, países que se independeram e se livraram da opressão do sistema da dominação colonial mais tardiamente. Quer dizer, esses países se constituem primeiro como projetos, né? Como projetos. São aquilo que um historiador, Benedict Anderson, define como são comunidades imaginárias e imaginadas. Comunidades imaginadas porque elas primeiro surgem de maneira, o que é afinal a Polônia, né? E a partir daí se define uma comunidade à qual se faz parte, muitas vezes, frequentemente com certa
certa coincidência com uma origem étnica, ou seja, com povos de uma região que se tratam como tal, se entendem como um povo há muito tempo, né? Por exemplo, na Hungria você tem uma coincidência entre o Estado hoje, o território que define o Estado Nacional húngaro e um território que é há séculos ocupado pelo povo magiar, que é um povo, né? Obviamente que ser húngaro não necessariamente significa ser magiar, mas há uma enorme predominância da população magiar nessa região. Claro que quando a Hungria pertencia ao Império Austro-Húngaro, não era um Estado independente, e não era esse, até a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial teve um território muito maior, porque dali se desdobra vários outros países que vão, com o esfacelamento do Império Austro-Húngaro, vão se forjando. Você tinha a questão entre a geografia e a população, tinha margens diferentes. No caso, por exemplo, dos países, os países que são fruto da colonização moderna, né, essa similaridade não acontece. O Brasil não é um país de uma etnia, né? Pelo contrário, é um país que a população é um resultado da miscigenação entre populações advindas no processo de colonização, populações que sobreviveram ao genocídio, seja por terem parte da sua população, no caso os nativos, as populações nativas, as tribos indígenas que viviam aqui, ainda terem sobrevivido como tal, ou terem sobrevivido apenas no sentido da sua herança genética, né? E depois uma presença enorme de uma população que veio forçada, uma população que veio de regiões da África, forçada e escravizada. Então não existe nenhuma relação do Estado brasileiro com povos ou etnias específicos, se vocês me entendem. Às vezes esse processo tem. Então, ao mesmo tempo, nós, poloneses, e nós, povo polonês, pode ter uma identidade, porque é um povo que vive ali há muito tempo, que ocupa aquela região há muito tempo, que tem uma ancestralidade que recua, né, há séculos e séculos. O mesmo ocorre na África, né? Você tem, embora os estados nacionais africanos, em grande parte, não têm sentido nas suas fronteiras, porque as fronteiras são artificiais, não dizem respeito aos grupos e povos que ocupavam as regiões antes da colonização europeia. E por que não dizem? Porque muitas vezes alguém que, do ponto de vista da cidadania, se define como um cidadão do Zimbábue, ele é parte de uma etnia que vai muito além do Zimbábue. E ele é capaz, e ele conhece, né, isso os antropólogos sabem, ele conhece a sua árvore genealógica remontando a 15, 20 séculos atrás. Porque há povos que aprendem muito cedo a declamar de coração, ou seja, de cor, daí decorar a sua árvore genealógica. Então, essa coisa da identidade é fundamental, porque ela mobiliza nossas paixões, mobiliza nossas ações, né? Torcedores de clube são capazes de matar
numa situação em situações várias, situações de confronto e tal, né? E as identidades coletivas, um outro interessante, elas são capazes de se sobrepor ao que quer que a gente pense ser a nossa identidade individual, né? O que faz desse fenômeno, sociologicamente, algo da maior importância. Ou seja, as identidades coletivas são aquelas responsáveis pelas nossas ações de manada, né? Ações de manada. E, num certo sentido, ações que, pensadas do ponto de vista individual, são irracionais. Ou seja, individualmente você não seria capaz de agredir uma pessoa junto com outros até que ela morresse. Mas no momento que você está numa torcida, inflamado, e pertencimento, esse sentido mergulhado naquilo que Durkheim chamou de uma corrente, né, social, você, né, é capaz de fazer isso. Metaleiros em confronto com outros grupos de escolhas musicais são capazes de fazer, etc. Né? Tá claro? Dessa forma, oposições tornam-se ferramentas de que lançamos mão para cartografar o mundo, ou seja, para desenhar o mapa do mundo, para entender o mundo. Exemplos desse processo incluem distinção entre pobreza merecida e imerecida, entre cidadãos respeitáveis e a gentalha, ou isso que a direita chama hoje de vagabundos. Isso é um tema muito interessante. Vocês vejam hoje como o discurso da direita, ela opera o tempo todo essas distinções, ou seja, o pobre que quer, que trabalha, tal, não sei o quê, esse consegue sair, tal, não sei o quê. Agora, aquele que não trabalha, esse merece. Tem o cidadão de bem e o vagabundo. Isso a direita usou há muito tempo. O cidadão de bem era o nome do primeiro jornal da Ku Klux Klan e também era um termo pelo qual os nazistas se referiam a si mesmos. Mas, vejam, essas contraposições, não só, eu estava falando de contraposições nacionais, mas ela envolve uma série de delimitações entre o que uma antropóloga chamou de pureza e perigo. Eles vão falar nela aqui. Ou seja, nós nos definimos como sendo vivendo num espaço demarcado como um cidadão de bem ou como um cidadão respeitável e tal, e os outros são os outros, né? Em cada caso, nossos traços específicos, assim como todos os investimentos emocionais, derivam desse antagonismo mútuo, né? E aí eles dizem o seguinte: dessas observações podemos esboçar a seguinte conclusão: um extragrupo é justamente aquela oposição imaginária a si mesmo de que o intragrupo, ou seja, o nosso grupo, necessita para estabelecer sua autoidentidade, né? O que eu já falei, sua coesão. Quanto mais nós nos definimos como iguais e diferentes daqueles outros, mais nós fortalecemos o nosso processo, a nossa identidade coletiva nesse processo. Os ideais sustentadores desse processo incluem solidariedade, confiança mútua e o que podemos chamar, seguindo o sociólogo francês Durkheim, de coesão ou laço comum. Ou seja, isso é fundamental na vida social, né? São as comunidades, a construção de comunidades imaginárias na qual nós definimos relações de solidariedade e confiança. Eu estou andando num lugar que eu não conheço ninguém, tal, não sei o quê, de repente vejo uma pessoa que pelo o aspecto dela, tal, pela maneira de vestir, eu identifico como uma igual. Eu me dirijo a ela e falo: escuta, será que você poderia me ajudar? E fala: sim, não, você é... eu não sou daqui. Você é de onde? Eu digo: eu sou de, sei lá, Cataguases. Eu sou de Cataguases também. Você está com essa blusa, você é atleticano? Sou, claro, eu sou atleticano também. Quer dizer, isso estabelece imediatamente uma predisposição solidária.
né? Concordam? Então tá, é uma pena que aqui não está uma parada, mas se vocês tiverem questões, a gente vai ter uma aula, ainda aulas presenciais, acredito que umas 2 ainda, ou 3, eu não fiz as contas, e a gente vai poder falar sobre isso. Assim, um sentimento de comunidade como um espaço prazeroso de se estar antecipa-se a qualquer argumento e reflexão. Aquilo que eu falei, a escolha desse sentimento, a vivência desse sentimento de comunidade, de pertencimento, é anterior à reflexão, né? Ele é extremamente afetivo, ele é algo que nós abraçamos afetivamente, e abraçamos exatamente porque nós nos jogamos nesses grupos coletivos, né? Muitas vezes obviamente, por algum tipo de indução de alguém próximo, etc. Mas, enfim, nós nos descobrimos, de repente, mineiros ou brasileiros, mas diante do oposto, né? Nesse lugar, os tempos podem ser difíceis, mas sempre se pode encontrar uma solução no final. As pessoas podem soar grosseiras, egoístas, mas alguém pode contar com elas. Acima de tudo, alguém pode entendê-las e ter a certeza de ser por elas também entendido. Ou seja, veja, por pior que seja, é aquele negócio, por pior que seja a minha cidade, porque ela é o melhor lugar do mundo, por pior que seja o meu bairro, eu sou desse bairro, foi aqui que eu cresci, aqui que eu me desenvolvi, e é aqui que eu vou... É aqui que eu me sinto bem, é o meu pedaço, né? Essa definição que hoje se fala muito, o pedaço, tem a ver com isso, com o lugar onde a sua identidade se constitui, e vínculos de solidariedade, confiança e linguagem se desenvolvem, né? Então, posto isso, né, isso se aplica a todas as diversas clivagens, divisões sociais nas quais nós nos colocamos, nos opomos e nos constituímos como tal. Brancos, negros, homens, mulheres, héteros, homo, e assim sucessivamente. Pobres, ricos, trabalhadores, malandros, né? Vejam bem, eles dizem aqui, tanto podemos nos relacionar com grupos restritos, íntimos, como com aqueles grandes e dispersos. Classe, gênero, nação, é o que eu venho falando. São exemplos típicos dessa segunda categoria de intragrupo. Embora, em geral, os consideremos equivalentes aos grupos pequenos e íntimos que nos são familiares, eles constituem comunidades imaginárias, né, que não são familiares, né? De fato, os discursos de líderes nacionalistas muito habitualmente se referem a soterrar as diferenças em favor do espírito comunal orientado para um objetivo coletivamente sustentado, ou seja, esqueça tal, antes de tudo, a pátria. Brasil acima de tudo. E, portanto, assim, quando você constituir, tentar inculcar esse vínculo, esse processo, vocês devem conhecer de alguma forma como foi o nacionalismo alemão, o que significou para o nazismo, o nacionalismo italiano, embora com diferenças, a Itália é muito recortada, significou, sobretudo, para o fascismo, sobretudo no norte da Itália, mas não só, e o próprio, depois, o nacionalismo russo, a importância que ele teve no período de Stalin, né? Que não só sacou isso, como na Segunda Guerra chamou, a Segunda Guerra oficialmente tem um nome na história da Rússia, da Grande Guerra Patriótica. Ou seja, Stalin sacou que não dava para levantar o povo russo naquela guerra e povos
povos que estavam, de certa forma, anexados à União Soviética, seus estados originais, Ucrânia, tal, Estônia, Lituânia, anexados à União Soviética, não dava para levantá-los usando a identidade coletiva de socialistas, de comunistas contra o... Não, era preciso uma identidade nacional, uma identidade que reportasse a uma tradição muito maior, muito mais forte, muito mais afetiva. E aí, a grande guerra pátria, a grande guerra patriótica. Isso batia nos russos e batia, porque cada um, enquanto ucranianos podiam associar o socialismo à dominação dos russos, de Stalin, guerra patriótica podia ser para eles também a guerra de libertação da Ucrânia. Ou seja, dessa forma se formulava um coletivo em que cabiam, inclusive, as diferenças referidas à pátria, né? E para esse processo, é um processo que simbolicamente vai sendo purificado, né? Quem é verdadeiramente russo? O que é verdadeiramente ser alemão? Esse processo demanda um corpo disciplinado e imaginário de interesses e crenças. Isso considerado as ações de um coletivo, partido político, sindicato, governo de um Estado nacional, precedem a formação de grupos de larga escala. O nacionalismo, assim, precede as próprias unidades nacionais já unificadas. Ou seja, cria-se uma bandeira, né? Cria-se... Vamos pensar na independência do Brasil. O processo de independência do Brasil, ocorrido em 1822, é um processo de ruptura, sobretudo, entre grupos políticos na colônia, então Brasil, e contrários aos da metrópole que operava em Portugal. O próprio filho do rei de Portugal se torna imperador do Brasil. O príncipe consorte se torna imperador Dom Pedro I. Aí se define uma bandeira, se define um hino, que não é esse que a gente tinha hoje, era o outro. Se define uma série de... E começa a se criar o quê? Os ritos dessa nova igreja que surge. Então essa nova igreja se canta assim, se fica de pé, deve-se colocar a mão, levar a mão no coração quando se canta, deve-se... não pode usar a bandeira a não ser em situações específicas, e nas escolas isso será ensinado, e em toda instituição pública haverá uma bandeira e uma foto do imperador, e todos aqueles que são brasileiros deverão ter obrigações, tal, etc, etc, etc. Né? Esse é o processo de produção dessa unidade, né? Ponto. Terceiro ponto. Isso, e aí é o que faz desse fenômeno sociológico algo da mais alta importância, é a base do que nós chamamos de preconceito, ou seja, de negação no outro de qualidades equivalentes às nossas. O nós se afirma sobre o outro num polo de positivo e negativo, ou seja, como nós, positivo. O outro é o negativo com o qual nós contrastamos, né? Mineiros, sérios, carioca, malandros, paulistas, trabalhadores, nordestinos, preguiçosos. Vocês veem que isso não tem nenhuma base, não precisa ter nenhuma base real, né? Esse último exemplo que eu citei, por exemplo, São Paulo é praticamente construída pelo menos dos anos 50 para cá. São Paulo foi toda ela remodelada e construída com mão de obra nordestina, com mão de obra de migrantes nordestinos, assim como
a Alemanha foi reconstruída com mão de obra turca. No entanto, esses pares comparativos e contrapostos se alimentam de preconceito, né? Ou seja, de conceitos que são anteriores ao próprio olhar sobre o outro. Por isso é pré-conceito, né? Anterior ao próprio olhar sobre o outro. Pessoas que acolhem altos níveis de preconceito são mal preparadas para resistir a qualquer desvio às regras estritas de conduta e, por conseguinte, favorecem poderes fortes, capazes de manter os outros na linha. Qualquer identificação com o autoritarismo de direita ou as suas versões históricas de autoritarismo de esquerda, fundamentalista, de experiências quase que fundamentalistas de países socialistas, não é mera coincidência. Aqui nós temos a razão, né? Então, se eu sou preconceituoso e eu não suporto o diferente, qualquer coisa que seja diferente me abala. Então eu quero um governo que prenda os homossexuais, que proíba os homossexuais de andar na rua, que bote eles em clínicas e eles que se curem, porque eu não quero nem saber se aquilo é doença, eu quero que aquilo desapareça. E eu apoio um Donald Trump, um maluco qualquer, ou o nosso maluco daqui, que com isso isso me dá a tranquilidade de que o diferente não vai invadir o meu mundo e me obrigar a pensar, ou a me obrigar a relativizar a minha identidade que eu tomo como absoluta, né? Essas pessoas foram caracterizadas pelo filósofo, sociólogo e crítico cultural Theodor Adorno como personalidades autoritárias, estreitamente relacionadas às expressões de insegurança geradas por mudanças drásticas nas condições a que estão habituadas. Aquilo que as pessoas aprenderam como modos eficazes de orientar seu dia a dia, de repente se torna menos confiável. O resultado pode induzir a sensação de perda de controle da situação e assim ao ressentimento e mesmo à resistência às mudanças. A gente veja como aqui está definido grande parte do que nós estamos vivendo hoje no Brasil e em várias regiões do mundo. Os processos de modernização do mundo, sobretudo do pós-Segunda Guerra, foram muito acelerados. As mudanças culturais que daí advindas, tendo como base as mudanças econômicas violentas, essas mudanças culturais foram da maior significação histórica. Eu posso citar duas. O novo lugar social das mulheres, né? E os espaços sociais de existência de novos gêneros, né? Se quiserem colocar no centro a presença social e a visibilidade de homossexuais. Obviamente, isso em grande parte está ligado à indústria cultural. Não confundam isso com essa maluquice de marxismo cultural que alguns loucos têm expressado como se fosse uma conspiração e tal. Não. Peguemos o exemplo da mulher. Depois da Segunda Guerra, o fato das mulheres terem, durante a Segunda Guerra, os homens estarem no fronte, morrendo e matando, e as mulheres terem ido para as fábricas, produzir alimentos, produzir armas, produzir tal. Essa situação foi reversível, né? Abriu-se, aquele negócio, quando você tira a pasta de dente de dentro do tubo, não tem mais como colocar, né?
o novo mundo surgiu. E essa explosão, todas as consequências culturais disso, de certa forma, apareceram nos anos 60. Uma nova música, a aproximação, a participação de comunidades negras americanas na Segunda Guerra Mundial, cria um desconforto com o apartheid nos Estados Unidos, mas, sobretudo, uma aproximação que faz com que o que já vinha acontecendo se torne mais forte, ou seja, a música negra invada os Estados Unidos de uma maneira como até então não tinha acontecido, por exemplo, com jazz. E acontece com rock. Os maiores ídolos americanos, a partir daí, quase sempre vão ser ídolos que cantam, tocam uma música de origem negra, o blues e o rock. Ou rhythm and blues, né? Então, tudo isso vai, nos anos 60, os movimentos dos direitos civis negros, da emancipação negra, a denúncia do racismo, os movimentos feministas, a denúncia da opressão feminina, etc., etc., são expressões de que a sociedade tinha sofrido uma modificação, estava em mudança profunda e não cabia mais dentro daqueles moldes. Com os anos 60, o rock and roll, etc., etc., e o movimento hippie, todas as transformações culturais também vão trazer à tona a questão das novas práticas sexuais, da liberdade sexual, etc., etc. Tudo isso, obviamente, torna o mundo um lugar inseguro. Inseguro para quem? Inseguro para aqueles que até então viveram no mundo certos de que o seu nós, de que ser americano, ser patriota, ser homem, era isso. E agora nem a mulher obedece. Então vejam, essas mudanças drásticas nas condições geralmente despertam o quê? O que nós estamos vivendo hoje, movimentos regressistas. Esse homem completamente desclassificado que ocupa a presidência disse, ainda na campanha, que ele queria que o Brasil voltasse a ser o que era nos anos 50. Eu não sei, às vezes eu não sei, ele é tão idiota, eu não sei às vezes o que é espontâneo ou algumas coisas me parecem direcionadas, mas essa imagem dos anos 50, lembrem, anos 50 foi Juscelino Kubitschek, Bossa Nova, primeira Copa do Mundo, 58, Garrincha, Pelé. E se você pega as imagens dos anos 50 naquilo, a gente estava se aproximando muito, o Brasil naquela época estava querendo muito ser parecido, e era o pós-guerra, com o americano. É nos anos 50 que começa no Brasil a ter árvore de Natal, a nossa tradição era o presépio, uma série de transformações culturais. Mas você pega as revistas brasileiras são parecidas com as revistas americanas, as mulheres se vestem iguais, uma classe média carioca, sobretudo, paulista mais urbana, mais cosmopolita. Eu acho que isso foi uma tentativa de operar um imaginário exatamente dessas pessoas que a gente chama de tiozão do WhatsApp, que cresceram, talvez, nesse mundo e foram educados nesse mundo, com o pai dizendo homem é homem, bicho é bicha, macho é macho, branco é branco, preto é preto, mulata não é a tal. Isso tudo Caetano fala numa música, né? Tem mulher boa para casar, mulher boa para cruzar. O cara foi crescendo nesse mundo que, veja, um mundo todo definido por um lugar identitário, por um lugar de pertencimento. E, de repente, esse mundo está desabando. Está desabando. Qual o processo que se opera aí? São dois processos. O processo de adaptação, que algumas parte da população consegue fazer, mas isso que o Adorno chamava das personalidades autoritárias, que no fundo são os indivíduos que têm, que ao assumir sua identidade, construíram um universo extremamente fechado de proteção contra o outro, né? Esse pira. E aí ele a sensação de perda de controle e ressentimento. Veja se não é isso que várias dessas pessoas têm quando elas ficam gritando comunista, maconheiro, pedófilo, viado, né? Elas ficam gritando isso até ficarem roucas, como se esses quatro...
Mas isso é definidor da identidade, é tudo que ele sempre condenou que ele não é, porque a identidade dele como cidadão de bem se resguardou. Eu sou hétero, eu sou alcoólatra, não fumo maconha. Maconha é coisa de vagabundo, alcoolismo é coisa de um cidadão de bem, e etc, etc. E eu bato em mulher mesmo, e mulher tem que obedecer ao marido. Tal. Então, essa identidade, ela é ameaçada. Esse nós é ameaçado. E aí você tem uma chave para começar a entender processos que depois desagam em disputas políticas violentas, como a sociedade contemporânea está vivendo. Seja nos Estados Unidos, com essa onda que, não por acaso, a extrema-direita no mundo inteiro teve a perspicácia de mobilizar. Ou seja, a onda dos ressentidos, daqueles que estão inseguros. Olha, eles vão entrar na sua casa daqui a pouco e vão obrigar o seu banheiro a ser banheiro gay. Eles vão, é uma madeira de piroca, eles vão, as crianças eles estão ensinando a ser gay. Percebe? Não é à toa, as mentiras são, né, são direcionadas exatamente para despertar. Os que estão com a identidade insegura, nesse sentido, insegura porque o mundo mudou e essa identidade não tem mais lugar tal como ela não pode se exercer, mas como ela foi, essa pureza foi invadida, foi contaminada, né, por negros, por homossexuais, por mulheres que querem liberdade, né? Então, ele vai falar aqui, Bourdieu, Norbert Elias, como é que diferentes autores contribuíram e nos ajudam a analisar isso. Vocês leram, não vou discutir isso, mas e vou passar, já daqui a pouco já vamos caminhando para o fim, porque eu não quero tomar de vocês mais que 50, 60 minutos, mas vou passar para o problema quando ele começa a discutir insiders e outsiders, né? Nós e os estranhos, nós que somos de dentro, que pertencemos, que somos os donos do pedaço, e essa gente que vem de fora. Isso que é chave no entendimento de grande parte dos preconceitos xenofóbicos, né? A coisa de, você vê, há um tempo atrás, o tal do Luciano Huck inaugurou uma casa, uma casa noturna em São Paulo e tal, e deu a seguinte entrevista, isso está lá no YouTube para quem quiser. Ele deu a entrevista, eu falei, e qual vai ser o diferencial da sua casa? Ele falou, aqui Paraíba não vai entrar. Paraíba em São Paulo é o modo mais pejorativo de se referir aos nordestinos como sendo gentinha, para usar uma expressão que se usava muito também, gentinha, gente inferior, gente feia, gente pobre. Então, em São Paulo, eu cresci em São Paulo, né? Passei a infância, a primeira infância em São Paulo, sou de lá. Eu lembro disso, se falava Paraíba e baiano. E tinha, isso é baianagem. Veja, muito cedo você aprendia esse vocabulário sem sequer ter conhecido jamais um baiano ou nem saber direto onde ficava Paraíba. Mas, enfim, essa frase do Huck, aqui Paraíba não entra, mostra. Quando na Europa inteira, né, tem movimentos manipulados pela extrema-direita, xenófobos, ou seja, a xenofobia, o ódio ao estrangeiro, ao migrante, é preciso pintar esse migrante como uma ameaça, né? E isso, dentro dessa dinâmica, basta que movimentos políticos sejam hábeis em mobilizar essa noção de identidade, né? Os islâmicos são pretos, nós somos brancos. Os islâmicos são terroristas, nós não. Os islâmicos são, enfim, você demoniza o outro, né? E dessa maneira você se veste com um manto de pureza, né? Então essa dinâmica do outsider, insiders que são de fora, que são de dentro, é fundamental para entender isso, né?
Os limites de um grupo podem ser ameaçados, atacados e atingidos, tanto interna quanto externamente. Dentro, por pessoas ambivalentes, caracterizadas como desertoras, detratoras de valores, inimigas da unidade e vira-casacas. Vejam, essas pessoas ambivalentes de dentro são aquelas que eu estou falando. Negros, gays, lésbicas, comunistas que não seriam patriotas, que querem instalar aqui a dominação da Rússia ou da China, etc, etc. É engraçado que as pessoas que falam isso são absolutamente submissas à verdadeira dominação, aos mecanismos de imposição de interesses americanos no Brasil há décadas e décadas, mas enfim. Houve golpes vindos do exterior por pessoas que demandam paridade e se deslocam em espaços nos quais não são facilmente identificáveis. Quando isso ocorre, as fronteiras antes consideradas seguras ficam expostas como inconsistentes, frágeis. Aqueles que trocam seu lugar pelo nosso consumam um feito que nos faz suspeitar de que tem algum poder ao qual não podemos resistir. E assim nos sentimos desconfiados em sua presença. Também o estrangeiro é isso, né? O estrangeiro, em São Paulo vive muito isso, viveu com a chegada dos italianos, viveu com a chegada de japoneses, chineses, coreanos, bolivianos, né? Porque São Paulo é um centro de migração muito intenso pela cidade que é, uma das maiores cidades do mundo, ela atrai migrantes do mundo inteiro e tal, né? O neófito, ou seja, aquele que se converteu à nossa fé, o cara que entrou na nossa igreja ontem, o novo rico, aquele que está frequentando a nossa turma de ricos, mas é novo rico, ele entrou ontem, ele vem de baixo. O alpinista social ou carreirista, aquele que está no nosso meio, está frequentando a nossa festa, mas meio como penetra. São apenas algumas das denominações que em tais circunstâncias simbolizam reprovação, aversão e desdém. São a nossa forma de reagir às impurezas, né? Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, um exemplo rápido, mas a chamada etiqueta, essa coisa que hoje que existem manuais de etiqueta tal, e na sua forma mais rebuscada, envolve o domínio na mesa de um conjunto de talheres, copos, pratos, ordens específicas de alimentos, etc, etc, gestual, posição dos cotovelos, postura diante, distância da cadeira, tudo isso. Isso foi desenvolvido na corte francesa em Versalhes, porque quando se cria a sociedade de corte, de fato, na França, no Palácio de Versalhes, onde viviam mais de 6 mil nobres, etc., que ficavam o dia inteiro em situações sociais, exposição social, começa a se desenvolver uma forma de identificação no falar, no comportar, etc., que era própria da corte, dos membros da corte, ou seja, da aristocracia. Dessa forma, tendo todo esse código, era possível de imediato reconhecer alguém que era de fora, um aristocrata neófito, alguém que um rico que o rei tinha pedido dinheiro e portanto, ele tinha sido agraciado com títulos de nobreza, mas não era nobre, de origem, etc, etc. Então, aquela coisa clássica da etiqueta. Olha como ele pega no garfo, como ele mastiga. Ele não é um dos nossos. Então, a função da etiqueta, ela é um código interno que pega os externos, os outsiders, né? E essas pessoas novas despertam ansiedade por outras razões. Pensem nisso na experiência de vocês. Fazem perguntas que não sabemos responder. Por exemplo, o cara entra na nossa religião, a gente é evangélico há séculos, tal, e ele pergunta assim, escuta, se Deus é bom, por que todo mundo que não for cristão vai ser condenado a ficar a eternidade no inferno? Só porque não é cristão, mas pode ser por... São perguntas que a gente não sabe responder em geral, né? Os membros de uma religião que aderiram a ela fizeram um exercício, inclusive, de esquecer certas perguntas, né? Então essas pessoas despertam ansiedade, né?
vocês brasileiros fazem isso? Né? Então vejam, daí a importância, como nós criamos códigos que nos permitem avaliar os demais e os outros pela aparência. O código mais básico é a cor da pele, por exemplo. Né? No sistema racista, a cor da pele nos permite dizer, não, você deve ir pelos fundos ou entrar pela frente, você pega o elevador de serviço. Né? Mas não só, né? Nós nos vestimos de acordo com o ambiente que nós queremos que nos aceite, né? Na maior parte das vezes. Podemos, inclusive, disfarçar nossas origens, nos vestindo de maneira diferente, a fim de abalar a classificação que teriam de nós. Frequentemente nós temos que recorrer a isso, quando vamos pedir um emprego, tal, a gente está na dureza, está no desespero, tal coisa, mas aí a gente se veste